A paz de Yahushua, irmãos. Dia após dia, quando você busca ao Pai, você pode acabar pedindo tanta coisa, mas e se não for da vontade dele? E se você tiver que passar pela aflição, você continuará sendo fiel. Vocês lembram da história de Jó? Perdeu tudo, mas continuou fiel e sua fé foi fortalecida. Simão Pedro, quando seguia Yahushua, estava atormentado por muitos pensamentos e dúvidas, e quando viu Yahushua sobre o mar, pediu para ir até ele, e Yahushua o chamou. Mas sabe o que fez Pedro afundar na água? Ele olhou para a tempestade, ele olhou para as fortes ondas, e neste momento vêm as dúvidas, os medos, e isso fez com que ele afundasse. Yahushua queria que Pedro mantivesse os olhos unicamente nele. Quantas vezes você não tem a mesma atitude de Pedro? Quantas vezes você fica olhando para problemas que não estão no seu controle resolver? Será que você não viu Yahushua dizer no Sermão da Montanha que buscassemos primeiro de tudo o reino de Yahweh e a sua justiça, que todas as outras coisas nos seriam acrescentadas? O que te faz ficar como um ratinho em uma gaiola, achando que o Pai Celestial Yahweh está limitado a seus pensamentos e a sua forma de agir? São tantas pessoas que dizem confiar em Yahweh, mas no momento de aflição o medo toma conta. São tantos que em suas orações pede algo, mas não diz: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Você não quer, perde o controle da situação, né? Mas deixa eu te contar, o controle nunca esteve nas suas mãos. Yahweh não está limitado. Se você obedecer a ele e viver inteiramente para ele, então deverá estar disposto a entender e obedecer que será tudo da maneira dele. Sabe por quê? Porque a maneira dele sempre será boa, perfeita e agradável, infinitamente mais do que você possa entender hoje, mesmo que não seja do jeito que você quer. Mas saiba de uma coisa: muitas vezes você passa por aflições por consequência dos seus atos, da sua desobediência. Há duas maneiras: ou você está passando por um momento difícil para que você crie juízo e se apegue ao Pai por amor, e mesmo em meio à tempestade você foque o seu amor por Yahweh, com isso fazendo que sua fé seja verdadeiramente forjada e se torne uma fé genuína, criando assim em você maturidade espiritual e esperança. Ou a outra forma, e que você não quer se entregar e quer viver dividido com as coisas deste mundo. Ouça versículos que reforça. Romanos capítulo 5 versículo 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Agora ouviremos Tiago capítulo 1 versículos 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E devemos saber também que não vamos passar por nada que não possamos suportar, pois mesmo se você não ouvir a voz de Yahweh, mas ele te vê. Em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Yahweh é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape, para que o possam suportar. Agora em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 16 e 17. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Na geração que vivemos há muitos com diversos tipos de aflição, mas devemos ter em mente que Yahweh não muda. Nós é que devemos ser fiéis a ele, ser perseverantes. Não é no nosso tempo que as coisas têm que acontecer, pois muitos querem sair da aflição imediatamente. Mas será que você se pergunta: o que eu posso aprender com essa aflição? Entenda que se você estiver vivendo como as pessoas do mundo, então você estará alimentando os demônios. Eles não atacam quem está curtindo a vida, pois estes já são deles. Estes que vivem a vida normal já estão fazendo a vontade dos demônios. Mas se você renunciar ao mundo e viver como Yahushua ensinou, será muito atacado, e são esses ataques que devem fortalecer você. Mas devo avisar que muitos desistem ao passar por esses ataques. Irmãos, não pensem que porque agora vocês estão seguindo a Yahushua que não terão mais ataques. Sim, terão muitos ataques, por isso que Yahushua alertou como devemos nos comportar, por isso que até mesmo com os apóstolos Yahushua passou por isso.
Sei que muitos de vocês seguem com problemas como enfermidade, mas vocês precisam lembrar de Tiago, apóstolo de Yahusha. Tiago nasceu com uma deficiência na perna e enquanto seguia a Yahusha reparou que Yahusha não havia curado ele ainda e foi perguntar ao mestre por que não foi curado, e após conversar com Yahusha ele entendeu que se ele fosse curado em meio a milagres que estavam sendo curados ele seria apenas mais um com história semelhante, mas e se ele não fosse curado e ainda assim persiste-se na missão que recebeu curando, libertando as pessoas de demônios e instruindo como Yahusha ensinou mesmo com a enfermidade que ele tinha, as pessoas veriam nele alguém que seguia a Yahusha por amor, sem interesse na cura mas sim por amor. Então irmãos, quantos de vocês vivem com enfermidade e procuram cura, mas será que você necessita da cura ou necessita? Mostra que Yahusha é maior que sua enfermidade. Mostra que você não serve a Yahusha para ter cura mas sim por amor. A sua fé é baseada em algo que você quer ganhar por barganha ou inteiramente amor, e se o Pai não curar você então você vai se entupir de remédios. Sabendo que estes remédios que o mundo faz adoece você, em algum momento você viu Yahusha indo a algum médico ou tomando medicamento. Os discípulos de Yahusha também usaram medicamentos. Com certeza não, né? Abraão ou Moisés usaram? O povo hebreu no deserto? Sadraque, Mesaque e Abednego após sair da fornalha. Daniel na cova dos leões. Algum deles se medicaram. A mulher do fluxo de sangue mesmo tentou ir a médicos mas nenhum deles curou o problema dela, e Yahusha disse para ela que a fé dela a curou. Então irmãos e irmãs, para vocês ter fé vocês precisam primeiro ter amor por Yahweh, mas amor verdadeiro de todo o coração, assim como dito nos maiores mandamentos, que é amar a Yahweh sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Outro ponto, irmãos, não tenham medo da morte, a morte não é o fim. Os que vivem fielmente como Yahusha ensinou assim que morrem vão para junto dele, os que vivem segundo o padrão do mundo adormecem até o dia da ressurreição e os que praticam o mal também adormecem para a vergonha eterna e outros são levados pelos demônios. Então não fique buscando fins de salvar sua vida, muitos de vocês querem ser curados de alguma coisa para estar se comportando como o mundo, que tal buscar aprender de Yahweh a louvar e servir a Ele mesmo com o problema que você está passando? Agora, se você estiver com uma enfermidade, ore ao Pai, não deixe que sua mente fique na enfermidade, não se preocupe com isso. Sei que é estranho ouvir, mas se você ficar preocupado, seu coração encherá de dúvidas e medo. Como bem sabemos, nem todos nesta terra fazem a vontade do Pai Celestial e ao nem seguem a Yahusha, então se houver algum problema clamem a Yahweh em secreto. Se tiverem um irmão ou irmã que não esteja misturado em grupos de falsos despertos e que não esteja na religião, então como igreja peça ajuda em oração pela enfermidade, pois por mais que poucos, mas devemos orar uns pelos outros em clamor verdadeiro e jamais se desanimem, pois é necessário passar por aflições para moldar você. Mantenha seus olhos em Yahusha, se resista da armadura descrita em Efésios 6 do versículo 11 em diante. Estejam alegres e sejam amorosos, mesmo enfermos ou aflitos, a graça de Yahweh te basta. Ainda que você perca tudo e seja abandonado e desprezado por todos, não desanime nem permita que seu coração crie ego. Você precisa de Yahusha, pois você olhando na direção dele e caminhando rumo a ele sem olhar para as fortes ondas de tempestade, você agradará o coração do Pai. E precisamos cada dia mais pôr isto em prática, principalmente nesta geração que estamos. Não corram atrás de salvar suas vidas com a maneira fácil que o mundo te apresenta, pois só Yahweh cura, só Yahweh salva, e Yahusha está esperando você.